Minhas irmãs, boa noite a todos, mais uma vez aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Hoje, 1 Samuel capítulo 2, do versículo 1 ao 11, é a nossa palavra de hoje. José Manuel, apóstolo, eu não deu para ler seu nome, seja bem-vinda também, a paz do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, do versículo 1 ao 11. 1 Samuel capítulo 2, do versículo 1 ao 11. A paz de Deus, irmã Ivanete, seja bem-vinda, boa noite. Então, mais uma vez, irmãos, agradecendo a Deus por essa semana, apostas e dicas, a paz do Senhor, não era apóstolo, a paz do Senhor, viu? Seja bem-vindo. Agradecendo a Deus, é mais uma semana começando. Hoje, pela manhã, quando eu acordei, o Senhor me deu um sonho, aí depois a gente orou na parte da tarde, na parte da noite, no início da noite. No início da manhã não amanheci muito bem, né? Passei desde sábado, na verdade desde sexta, mas sábado também estava mais leve, mas um mal-estar, algumas coisas assim, eu estava me sentindo muito mal. Mas hoje eu acordei com a dor de cabeça, uma dor de cabeça do lado direito. E depois das orações, né, que eu ouvi no grupo, foi muito engraçado. E o Senhor me fez orar, eu fiz uma oração, por conta que o Senhor assim foi falando no meu coração como orar. Eu orei depois disso, irmãos, graças a Deus, pelas orações das irmãs, irmã Glaucinete, das irmãs que ali, né, o irmão Gilmar também, do pastor Gilmar, dos irmãos e das irmãs que sempre estão ali, estão orando pela minha vida. Então, eu estou agradecendo a todos. Estou falando aqui meio assim, porque depois eu esqueço de alguém, mas todas as irmãs do nosso ministério têm orado pela minha vida. Eu só tenho a agradecer. E quando eu digo que ouvir a palavra do Senhor, irmãos, verdadeiramente traz cura, muitas das vezes traz aquilo que a gente está necessitando. No meu caso, me curou. Eu fui ouvindo áudio por áudio, fui orando junto, e aquilo ali foi saindo, irmãos. Foi algo assim tremendo da paz do Senhor. Nem parece que se eu olhar como eu estou agora, nem parece como eu acordei. Eu pensei que nem aqui talvez eu estaria. Mas para a honra e glória do Senhor, irmãos, eu estou contando aqui um testemunho que, mais uma vez, né, a gente tem contado o que a gente sabe e o que a gente vê. Isso aconteceu comigo. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Quando a gente fala, insiste para as irmãs do grupo lá do WhatsApp, tá sempre ouvindo os áudios, tá ali orando junto, irmãos, tem oração ali. Tem oração, pode não ser o dia inteiro, mas tem na madrugada. Agora com a irmã Glaucinete, ela mandou oração na parte da manhã, ela estava no círculo de oração, irmã, orei junto, e com a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, eu fiquei curada. Irmãos, era um mal-estar estranho, eu não tinha vontade de fazer nada, e era uma dor, incomodava a minha cabeça, e eu comecei a orar, orei com ela, depois o Senhor, fui repreendendo o cetro, fui repreendendo tudo, irmãos, quando terminou, eu já estava bem. Então, não é insistindo, porque as irmãs são chatas. Não é chateza, irmãos, é que realmente, dependendo do que você está precisando, às vezes você escuta um áudio de oração, um áudio com a palavra, você é liberto, você é curado, você é transformado, você é abençoado. Então, ouça, sempre tenha essa disposição. Não dá para fazer de manhã, faça à noite, quando chegar. Está fazendo comida, coloca o fone do ouvido, irmãs, ore. Você que está necessitando, hoje nós vamos orar aqui o cântico de Ana, já depois que ela recebeu a promessa. Mas essa palavra, tanto o início, né, a oração de Ana e o cântico de Ana, foi base das 12, 13 horas de oração que a gente teve esse ano. E meu irmão, minha irmã, quando o Senhor revisita uma palavra, é porque há necessidade, tem pessoas que precisam ouvir, pessoas que precisam receber. E às vezes, as pessoas não dão muito crédito. Meu irmão, minha irmã, passa a dar crédito à palavra, não é a mim, não é a irmã Glaucinete, não é o pastor Gilmar, não é a irmã Givanete, não é as irmãs, é a Deus. Porque Deus tem falado, irmãos, tem falado muito. Né? E a gente tem ouvido e acolhido o que o Senhor tem falado. E assim, Felipe, a paz do Senhor, seja bem-vindo, boa noite. A gente recebe do Senhor, porque o Senhor só entrega, irmãos, mediante a fé, e a fé só vem pelo ouvir. Ouvir a palavra do Senhor, ouvir as orações, em nome de Jesus. Irmã Márcia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. PCR Satoro, a paz do Senhor também seja bem-vinda. Então, hoje, nós vamos profetizar aqui, compartilhar a palavra, 1 Samuel capítulo 2, do versículo 1 ao 11, que é a nossa palavra.
Tá bom, irmãos? Ó, mais um aviso, não se esqueçam, quarta-feira temos a irmã, né? Uma das nossas irmãs pregando para conosco, né? E amanhã eu vou estar orando, vou estar em jejum, vou passar no finalzinho da live o recado para as irmãs também estar entrando em concordância, porque precisamos, né, orar, já consagrar essa irmã ao Senhor, porque eu creio que vai vir palavra quentinha do céu. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos estar juntos aí, vamos estar mudando, tem mudanças que o Senhor vai fazer e a gente só tem a agradecer. Irmã Joanete, Deus abençoe. Obrigado. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11. Tá, irmãos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa semana que inicia, pelos milagres que o Senhor fará e aquele que Ele já fez, que é um dos maiores, que a gente está vivo neste momento. E sempre graça, sempre dando graça. E mais uma vez eu agradeço as orações das irmãs, porque verdadeiramente, olha, o Senhor é Deus na nossa vida, em nome de Jesus, tá bom, irmãs? Esse sorriso aqui é porque eu tô curada mesmo, irmã, porque olha, só quem me viu de manhã cedo sabe que foi meu esposo e meu filho. Sabe como eu tava. Esses dias tudo eu passando. Eu achei que era gripe, irmãos. Eu achei assim que era gripe, mas fiquei com a pontinha. Eu falei, Senhor, tem algo aí, mas o Senhor tem que me falar como é que eu vou orar, como é que eu vou. Eu tenho que ter um direcionamento do que orar. E graças a Deus, ouvindo a oração da nossa irmã Glaucinete, eu fui orando e orando junto. Ela entrou ali em alguns momentos dentro do círculo de oração, que dava para ver que ela estava num lugar maior. E eu só tenho a agradecer. Pastor Anório, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Eu recebi, tomei posse e estou curada em nome de Jesus Cristo. Tá bom, irmãs? E que assim seja na vida de vocês também. Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Pai, de estarmos reunidos em seu nome. Obrigado por nos dar o privilégio de compartilhar, profetizar a tua palavra. Porque é dela, guardada no nosso coração, a partir do momento que a gente ouve que a nossa fé é renovada, que o poder do Senhor se manifesta através da tua palavra, através da gente crer, através da gente orarmos juntos, através da gente estar no mesmo propósito, na mesma direção. Não vai ter direção diferente. Todos nós vamos para o mesmo lugar, Pai, em nome do Senhor, que cada filho e filha do Senhor entenda isso. Que é buscando em unidade, juntos, uns pelos outros, nós vamos conseguir chegar até lá. Chegar até aquela porta. Essa porta que é o Senhor, que há critérios, que há um crivo, né, de critérios muito específicos e nós temos que passar. Mas que o Senhor nos dê força no meio da caminhada, quem está no meio, quem está no início, quem está quase no fim. O Senhor é Deus. Porque o Senhor é grande, poderoso, para fazer muito mais. Senhor, meu Deus, verdadeiramente é que tem gente que está iniciando, tem gente que está no meio, e o meio é mais difícil. Porque é no meio que vem o cansaço, é no meio que vem as dúvidas, é no meio que vem as incertezas, é no meio onde o Senhor nos prova para saber se a gente continua contigo ou se a gente desiste. A caminhada é longa, mas é um privilégio caminhar junto contigo. Obrigado, meu Deus, obrigado por cada família, cada vida do nosso ministério, uma jornada de propósito com Deus. Aqui as irmãs que passam e os irmãos que passam pela live, os irmãos dos adoradores de Cristo, do grupo de oração da irmã Glaucinete, do grupo de oração da irmã Graça, Jesus está voltando, do mensagem de reflexão para o Senhor, do ministério da irmã Nisa, Cristina, Deise, Narcesca, de todos, para que pregam a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, dê força, Pai, a cada um de nós para continuar caminhando. Eu sei, Pai, que muitos estão comigo, assim como eu, que estou no meio, Pai. E não é fácil, não. Porque aí a gente olha o inimigo nos tenta olhar para trás e a gente não pode, porque senão a gente desiste. A gente tem que olhar para frente, mesmo que olhando sabe, tem a ciência que o caminho ainda é longo. Mas um caminho contigo é o melhor caminho de se estar, porque o Senhor é a melhor companhia de se ter. Pai, obrigado. Obrigado por manifestar o seu poder no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Francisco, que já está em casa, Pai. Mesmo que os médicos já tinham, né? Aí fica aquela preocupação, mas o que o homem pensa não chega nem aos pés do que o Senhor pode fazer. E eu creio, Pai, que o Senhor pode completar esse milagre. Para muitos é uma enfermidade que não tem jeito. É agressiva,
não tem jeito. Mas para o Senhor tudo tem jeito, porque o Senhor é um Deus do impossível. O que a gente não consegue, tu consegues. É por isso que sempre estamos orando e clamando. Não só pela vida do irmão Francisco, já com alegria, louvando ao Senhor. Obrigado, Pai, por ter levado ele para casa. Obrigado, Senhor, porque ele vai se alimentar cada vez mais. Eu creio, Pai, num remédio vindo do alto, para que ele seja um milagre e testemunho do teu poder aqui na terra. Que assim seja na vida do Maxwell, na vida da irmã Joana, da irmã Giovanete, das irmãs que estão passando por enfermidade, das irmãs que precisam, Pai, de algo da tua parte, que segure na orla da tua veste, porque dela sai virtude, e sai mesmo. Isso é para quem tem fé, Senhor. Movimenta a fé, restaura a fé, renova a fé, multiplica, Pai, porque tem muitos dos teus filhos que estão perdendo a força, e estão desistindo, querendo desistir no meio do caminho. Mas o Senhor é Deus, que fortalece aquele que quer e se posiciona, aquele que ouve a sua voz. E para renovar a fé, para se levantar do chão, é só ouvindo a palavra do Senhor e orando uns pelos outros. Assim eu agradeço, assim eu louvo ao Senhor mais uma vez. Obrigado. Obrigado por esse dia que está terminando. Obrigado por essa semana que está iniciando. Obrigado pelo mês novo que logo começa. Mas eu creio, Pai, que o mês de março ainda não acabou. É mês onde o Senhor faz prodígios, milagres, maravilhas, e eu sei que fará até o dia da tua vinda. Pai, ouve o nosso clamor, ouve o gemido, ouve o grito de socorro dos teus filhos e filhas. Assim eu oro porque creio que o Senhor está ouvindo e logo trará resposta em nome de Jesus. Eu agradeço, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o teu santo nome. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Amém, irmãos, amém. Glória a Deus. Palavra de hoje, 1 Samuel capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Eu vou ler inteiro, tá, irmãos? Porque é uma canção muito linda e tem muito a nos dizer. Irmã Erita, paz do Senhor, seja bem-vinda. Diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se alegra no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliques palavras de orgulho, nem saia coisas arrogantes de vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis também são cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a quem tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o monturo, exalta o necessitado, para fazê-los assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou-se sobre ela o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém um menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua palavra de 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 11, do 1 ao 11, que foi profetizado aqui. E vamos compartilhar a partir de agora. Palavra essa poderosa vinda da tua parte. Palavra essa de fé, de esperança e também de ensinamento. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos deixa de falar conosco através da sua palavra. O Senhor não nos deixa sem resposta dentro das suas palavras. E o Senhor não deixa aquele que está prostrado para sempre. O Senhor levanta do pó necessitado. É assim que eu creio, assim profetizo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. És bem-vindo, Pai, Filho e Espírito Santo no nosso meio. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo.
Amém, irmãos? Amém? Deus abençoe, irmã Márcia. Raniener, a paz do Senhor seja bem-vindo. Irmãos, falar o quê, né? Ana, a vida de Ana, muito se é pregado, muito se é falado, e eu falei por que o cântico de Ana hoje. E o Senhor era um canto de gratidão. E quem está em mim e realmente crê no Senhor, sempre é grato. Até as mínimas coisas, tanto as pequenas como as grandes. E quando o Senhor vê num filho dele gratidão, Edivane, a paz do Senhor, Mar, a paz de Deus, ele exalta, ele fortalece, ele faz com que, às vezes, o que está impossível para nós, ele faz se ser presente na nossa vida e nos mostra que é possível através dele. Muitas das vezes, irmãos, a gente ignora um pouco o que a palavra do Senhor fala, mas é nela que o Senhor cumpre as promessas, é por conta dela, não é por conta de mim, de você. O Senhor deixou escrito por amor. Agora, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Senhor, e através do Espírito Santo, quer falar à igreja, quer falar a mim, a você. Amém? Mas as lives são de segunda a sexta, a partir das 10h30 da noite, tá, irmãos? Os que são novos aqui. Então, o Senhor foi falando muito comigo. Irmãos, na parte da manhã, quando eu acordei, o Senhor me deu um sonho muito estranho, né? Mas logo depois porque eu fico questionando, irmãos. Enquanto ele não fala o que foi, eu não paro de ficar ali até que ele fale. E eu vou compartilhar com os irmãos aqui, porque foi um sonho que para mim me espantou. Eu fiquei meio assim, mas depois o Senhor foi falando, aí eu fui entender o que o Senhor estava dizendo. Então, antes de eu contar, eu vou falar para os irmãos, orem pelas crianças, irmãos. Crianças pequenas, tá? De pequena até mais ou menos aí os seus 7, 8 anos de idade. Vamos orar muito, muito mesmo, para que Deus guarde, para que Deus livre. Porque o Senhor me deu um sonho, irmãos. Eu via um avião, era um avião assim, eu não sei, parecia um foguete, porque não tinha cauda, não tinha bico, né? Que um avião tem aquele bico, tem a cauda, tem as asas, não tinha. E eu via no céu. E esse metade, sei lá, o meio desse avião, do foguete, sei lá, ele parecia que ia cair. Eu falava, né, com quem tá, as pessoas que estavam comigo, eu falava assim, olha, eu acho que esse treco vai cair. Mas a hora que eu falava que ia cair, ele dava várias voltas, irmão, sabe como que tá rodando de ponta cabeça? Ficava fazendo assim, assim, assim. E de repente ele caía bem na frente, assim, onde eu estava. Caía. E nisso a gente ficou assim, oh meu Deus, o que está acontecendo? Porque espantou, mas não quebrou nada, não fez buraco no chão nenhuma. Parecia uma cápsula, caía bem na frente. Nisso a porta se abria, irmãos. De dentro dela saía uma arara, daquelas, sabe aquelas bonitas, azuis, que tem só em lugares específicos aqui no nosso país? Cris Lima, a paz do Senhor. Comangue, a paz de Deus. E depois saiu um tucano lá de dentro. Depois começava a sair criança, irmãos. Criança se escorregando lá de dentro, vomitando, e vomitava, e vomitava, e vomitava. E o Senhor, o que é isso? Aí começamos a pegar as crianças, né, para socorrer. E uma das pessoas que estava comigo falava assim, olha, meu esposo falava, nossa, mas é estranho, né, essas crianças. Aí uma outra pessoa que estava do nosso lado falava assim, mas olha, o que a gente tem que entender é que quem na sua sanidade ia colocar bebês, porque era bebês, irmão, não era criança já andando, que andava, não, era bebês mesmo. Dentro de um treco desse para fazer tudo isso, aí cair se não fosse para fazer algum mal. E eu falava, é verdade. Aí começamos a socorrer essas crianças, elas paravam de vomitar, e eu ia olhar dentro daquele negócio para ver se tinha mais alguém. Tinha uma criança que ele era até bem gordinho, estava vomitando, eu pegava, batia nas costas para parar de vomitar, depois eu falava, nossa, mas Senhor, tem de misericórdia, colocava no meu peito. E ali eu sentia, sabe, aquele calor, como que a criança, e ela abraçava assim, como que estava se sentindo segura. E nisso eu acordei, eu falei, Senhor, o que é isso? Não é normal? Cadê os pais? Não tinha pai, irmão, não tinha. Quem, numa sã consciência, vai pegar seus filhos e tacar num treco daquele, sabendo que não tinha asa, era um treco que estava à deriva, sei lá de onde foi jogado aquilo.
E eu falando que o Senhor tem de misericórdia, tem de misericórdia. E o Senhor falando, ore. Ore pelas crianças. Pelas crianças, não só da nossa nação, irmãos, pelo mundo afora. Eu não sei que enfermidade era aquela. Mas vamos orar. Orar muito. E eu só tive certeza, irmãos, de redobrar a oração, porque depois eu saí, eu desci para cá para baixo e falei, olha, Senhor, seja feita a tua vontade, nós vamos orar. E eu vou pedir para as irmãs estar orando também, porque para mim, irmãs, assim, que o Senhor falou muito no meu coração, uma enfermidade. Não é para adulto, não é para idoso, é de criança. Alguma enfermidade não é, e não é coisa natural, é espiritual mesmo. Porque, olha, eu nunca vi, irmãos, sabe, colocar crianças, aquele tanto de criança dentro de um lugar onde não tinha como, para mim era para morrer. Porque eu não tem como, irmã, o que aquelas rodopiadas que ele deu, ter saído aquelas crianças vivas. Saiu primeiro uns animais, normal, não estava vomitando nem nada. Então eu falei para Deus, só pode ser o local. Eu ainda estou pesquisando onde é que tem esses animais assim, porque eles estavam muito saudáveis, não parecia que tinha sido criado em cativeiro, era algo da natureza, assim, criado mesmo na natureza. Eu acredito que o lado de Manaus, esses lugares assim, Amazônia, que a arara era muito grande, linda, azul, irmã, linda, linda, linda. O tucano era muito lindo também, bem tratado. E só as crianças mesmo que estavam bem mal. E eu creio assim, mas que a gente tem que orar. Porque quando Deus mostra, não é para orar mesmo. E depois aí eu fui ver o jornal, quando eu estava aqui, aí tem 2 crianças aqui no litoral de São Paulo que apareceram sem vida dentro de um carro, que ninguém sabe o que aconteceu. Um menino de 4 e outro de, acho que tinha 8, 9 anos, ou 6 anos, se não me engano. Meu irmão, minha irmã, temos que orar. Orar muito, ore mesmo. Não importa, irmãs, eu sou assim. Eu questiono até Deus falar alguma coisa. Ore, se é para orar, vamos orar. O que virá, como vai ser, não sei. Eu sei que Deus manda a gente orar e a gente ora. Né? Porque criança é futuro. Sem criança não tem futuro. Porque o futuro, né? A gente já estamos nessa idade. Eu já estou com 50, né? Então eu já estou no meio aí. Então, o futuro da nossa nação, dos países, do mundo, são das crianças, dos que estão nascendo. E a gente tem que orar, porque se não tiver criança, como é que faz? Né? Então, a gente vamos orar para que, em nome de Jesus, nada aconteça, proteger as crianças, fazer com que os pais também fiquem alerta, cuidado com criança. Teve outro pai que deixou o filho e o sobrinho dentro do carro. Irmãos, nesse calor que fez aqui, as crianças partiram, né? Então tem coisa que eu não sei, irmãos, que está acontecendo com a cabeça dos adultos. Porque tem adulto, irmão, que faz coisa que só Deus. A paz de Deus, irmã Fabiane, seja bem-vinda. Esqueceu o próprio filho. E o sobrinho dentro do carro, é meio esquisito, irmão. O que estava fazendo? O que estava passando na cabeça? Porque com o calor que fez, não tem que fique trancado dentro do carro e não passe mal e não parta. Como criança que é tão frágil, realmente parte. A dor desse pai é muito grande, mas ele tem uma parcela de culpa. O que ele estava fazendo que largou essas crianças tanto tempo dentro de um carro, irmãos? Para esquecer assim. Então, quando a gente não tem a mente cativa ao Senhor, consagrada ao Senhor, irmão, a gente fica nesse mundo aí, nessa doideira, nessa correria, que se sai um pouquinho da rotina, se esquece o que tem que ser feito. E a gente não pode, irmão, deixar com que as coisas desse mundo nos dominem. E a gente se acostumar com esse tipo de notícia, que não é normal, não é certo. Então a gente ora, vamos orar, tá, irmãos, pelas crianças. É o que eu queria falar antes. Mas dentro dessa palavra de Ana, irmãos, aí depois ele veio com essa palavra aqui. Falando, filha, fala, vampiro, a paz do Senhor, seja bem-vindo, viu? Boa noite. Ana, quando ela canta esse canto, foi justamente quando ela foi deixar o menino, já para ser cuidado dentro do templo. E eu sempre vejo Ana, irmãos, como uma mulher verdadeiramente de fé. Porque pense uma mulher que era estéril, provocada pela outra mulher do esposo, que tinha filhos com ele,
que provocava ela, que afrontava ela por ela não ter filhos. Deus abençoe, irmã Fabiana. E ela ali sofrendo. Apesar do marido amar ela, ele amava muito Ana. E todo ano eles tinham que subir para oferecer, né, as primícias, levar ali os sacrifícios pela colheita boa, por ter tido um ano próspero, mas ele sempre levava dobrado por Ana por conta da esterilidade dela. E ele sabia que ela queria ter filhos. E sabia também da provocação de Penina. Mas o Senhor, ele sempre, irmãos, ele olha para aquele que, mesmo em meio às dores, confia nele. Ana chega naquele dia, não quis comer, o marido questiona, olha, mas será que eu não sou nada para você, só o filho que te faz feliz? Eu estou aqui, eu te amo, faço tudo por você, Ariete, a paz do Senhor Júlio, a paz de Deus. E ela não tem o que preencha, porque ela sabia o que ela estava vivendo. Para ele talvez era cômodo, porque ele tinha ela e tinha outra e tinha filhos. Mas para ela não, ela queria, só o amor não bastava, ela queria dar a luz. E naquele dia ela levanta mais cedo do que todo mundo, né? Que a história estou contando um pouco antes para chegar na canção. Ela vai ao templo, ali ela começa a orar, mas não sai uma palavra, ela balbucia, fica ali falando com o Senhor em espírito. O profeta, né? O sacerdote que está ali, o sacerdote ele olha e tem ela como embriagada. Quando ele chega a questionar ela que ela está embriagada, ela fala, não, meu senhor. Eu não bebi bebida forte e nem muito menos estou embriagada. Eu estou aqui simplesmente me derramando na presença do Senhor, porque muito eu estou em sofrimento. E ali ele fala, olha, que aquilo que você pediu assim seja feito. Ela vai. E ela tinha feito um voto com o Senhor, que se realmente ela ficasse grávida e ela desse à luz, ela deixaria o menino para ser cuidado no templo. Agora vê o tamanho da fé de Ana, porque ela recebe o filho que ela tanto esperava, que ela tanto orou, e ela renuncia a ele. Depois que o menino desmama, ela sobe, que é justamente quando ela canta esse louvor, esse cântico para o Senhor, Joselma. E quando é na hora deles voltar, o menino fica lá. Olha a fé de uma mulher que tanto queria um filho. Olha o tamanho do que é você fazer um propósito com Deus e cumprir o propósito, aquilo que você, o voto que você conversa e se aliancia com o Senhor. Todo aquele, irmãos, que vê fidelidade no Senhor e também é fiel dentro daquilo que acorda, né? Concorda, que há um acordo, há um voto ali da pessoa com Deus e cumpre. Meu irmão, minha irmã, o Senhor reverte em bênção. Gerson, Andrés, a paz do Senhor. Seja bem-vindo. O Senhor, verdadeiramente, ele reverte em bênção. Ana, marido da paz do Senhor, viu e confiou tanto que ela deixou o menino lá porque ela sabia o mesmo Deus que deu aquele filho para ela. Se ela orasse novamente, ele daria outros a ela. Mas era a fé. A fé de Ana, irmãos, a gente tem que ter. O posicionamento de Ana a gente tem que ter, porque quantas pessoas fazem voto com o Senhor e não cumprem? Quantas pessoas entram em propósitos e não terminam? Aí depois que a fidelidade de Deus faz acordo, não é com a pessoa, não são com vidas, é com Deus. E você no meio do caminho, porque não está acontecendo o que você quer, ou não deseja, aí eu vou largando. Não vai dar certo, não é para mim, o Senhor não respondeu, o Senhor silenciou. E ali você vai deixando, Andeline, a paz do Senhor, os votos que você fez com o Senhor para trás. Só que o Senhor não se esquece dos votos que a gente faz com Ele. Aí na hora do aperto, faz outro voto. Senhor, olha, eu estou aqui, vou fazer um voto contigo, eu espero do Senhor. Aí o Senhor não responde. O Senhor silenciou comigo. Antes de questionar o silêncio do Senhor, olhe para ver se você já não deixou algumas coisas que você acordou com Ele, né? Fez aliança com Ele e não cumpriu, para hoje estar passando o que está passando. Ana, quando ela subiu e orou ao Senhor, ela cumpriu a risca. 1 ano depois, ela deu à luz a Samuel.
E depois de 1 ano, quando o menino desmamou, ela foi lá e deixou o menino lá. Ela podia ter falado, não, Senhor, orado novamente, não, meu Deus, me perdoe, foi na hora do desespero, eu sonhei tanto com essa criança, eu quero ela para mim. Mas Ana não fez isso. Ana reconheceu o tamanho do poder do Deus que ela orou. E quando ela orou em espírito e em verdade, mas porque se os irmãos leem ali do capítulo 1 de 1 Samuel, vocês vão ver que quando ela termina a oração, que Samuel despede ela, ela volta já com outro semblante. Era diferente, não era aquela mulher angustiada que subiu para orar, aquela mulher que estava cheia de incerteza. Irmã Rosa, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Aquela mulher que subiu para buscar um Deus, porque era o único que ela era a única força que ela tinha e a quem ela deveria recorrer. Ela voltou diferente, já com o coração cheio de fé, assim como eu orei. Vai acontecer. E assim como eu prometi, eu vou cumprir. E não demorou, irmão. 1 ano depois ela estava com Samuel no colo. E ela ainda deu de mamar, irmãos, olha o tamanho de fé dessa mulher. Porque quem dá de mamar uma criança sabe o apego que você tem com aquela criança. Quem é mãe sabe o vínculo que tem. Pois ela esperou a criança desmamar e levou. Fátima, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Ela deixou lá. Aquela criança que foi tão orada, tão chorada, tão esperada, ela deixou lá. Porque ela confiava e continuou confiando no Deus que fez aquele milagre na vida dela. Meu irmão, minha irmã, Isabela, Pai do Senhor, o que está faltando na vida de muitos é verdadeiramente a fé que Deus vai fazer. E se posicionar como filho do Senhor que crê num Deus que verdadeiramente pode. Ela era estéril, irmãos. Deu à luz ao filho que ela tanto chorou. Tanto foi perseguida, tanto foi humilhada. Mas o que ela acordou com o Senhor, o que ela fez de aliança com Deus na oração, ela cumpriu. Ela desmamou o menino e levou. Depois disso ela teve mais filhos. Quem conhece a história sabe. Oi, Iranildo, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Então, às vezes, irmãos, o que está faltando na gente é uma fé como essa, de se rasgar verdadeiramente. Faça uma aliança, quer fazer voto, faça, mas cumpra. Porque Deus não se esquece de voto que a gente faz com Ele. Ah, irmão, mas eu fiz um voto e não deu muito certo. Você fez. Não foi com as pessoas humanas, foi com o Senhor. Então essa fala tem que ser com o Senhor. Do mesmo jeito que você pediu, que você clamou, assim como Ana fez, foi para a presença do Senhor e se rasgou. Rasgou o coração, abriu, quebrantou-se, de tanto que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas o voto ela fez com Deus. E ela não deixou de cumprir. Quantas vidas, irmãos, estão deixando de fazer aquilo que acorda, sabe? Aquele acordo que faz com o Senhor. Aí depois quer algo de Deus, aí as coisas começam a dar errado, começa a acontecer um monte de coisa. Ah, Senhor, mas por quê? Eu oro, eu jejuo, eu joelho, eu faço isso, faço aquilo, e não está acontecendo nada. Por que será? Meu irmão, minha irmã, quando o Senhor me deu essa palavra, ele fala, reflita. Meu povo tem que refletir, se avaliar. Como é que está, o porquê que está, olha, será que não foi isso? Senhor, o que eu fiz? O que está acontecendo? Irmãos, qualquer coisa que acontece comigo, primeiro eu coloco a culpa aqui, ó. Em mim, sabe por quê? Porque pode ser. Antes de falar, porque tem um monte de gente que tudo é macumbaria, né? Tem umas pessoas que não pode acontecer nada, é olho gordo, é inveja, isso, aquilo, outro. Antes de você decidir que é isso que está acontecendo, primeiro fale para Deus, Senhor, isso que está acontecendo aqui tem parcela de culpa minha? Me ajude a me avaliar, me mostre onde eu errei, se eu errei, para que eu possa pedir perdão ao Senhor, para que as coisas comecem a andar na minha vida. Depois que você fizer essa avaliação, que você se avaliar, pedir para Deus, mostrar,
e Deus fala, olha, não foi nada que você fez, aí você começa a orar, olha, Senhor, então retira de perto de mim, olho gordo, inveja, se for ação contrária, se foi isso, foi aquilo, é o investida do inimigo, aí você começa a bater de frente. Mas antes sempre se avalie, peça para Deus, Senhor, me examina, vê se há algo em mim que está colaborando para essa situação que eu estou vivendo. Neide, a paz do Senhor. Lindo Johnson, a paz do Senhor. Fale comigo, Senhor. E não tenha medo da resposta do Senhor. Márcia Cris, a paz do Senhor. Não quer dizer que Deus não vá perdoar. Ele perdoa, mas a gente tem que chegar onde verdadeiramente é a raiz de tudo isso que às vezes está acontecendo. Porque se há oração, se há jejum, se houve voto e foi feito, foi pago, por que ainda não aconteceu? Aí a gente se avalia. Senhor, me esquadrinha, me mostra se há em mim algo, se de repente eu posso ter feito uma oração, algum voto, prometi algo para o Senhor que eu deixei aí para trás e o inimigo hoje está acusando porque eu não lembro, então tá ali sempre ali diante do Senhor, olha, ela não fez, ela falou aquilo e por causa disso há uma permissão de muita coisa está acontecendo na minha vida. Aí o Senhor vai falar. O Senhor falando sim ou não, irmãos, sempre esteja preparado para a resposta. Se for sim, meu irmão, peça perdão ao Senhor, porque Deus é perdoador. Se Ele mostrou para você onde estava o erro, se o erro está em você, Érica, a paz do Senhor. Se o erro Deus apontar para ti, é porque Ele vai lhe perdoar. Tahu, a paz do Senhor. Mas a gente tem que, irmãos, reconhecer. E se o Senhor falar, não foi nada do que você fez, é algo externo, tem coisa acontecendo, se é o dardo inflamado, se é a flecha, se é o inimigo, vestido do inimigo, se é o olho gordo, se é a inveja, se é isso, se é aquilo outro, oração contrária, aí você começa a orar. Wilde, a paz do Senhor. Mas sempre, meu irmão, minha irmã, não deixe de cumprir, não deixe de ser grato. Ana, mesmo renunciando o próprio filho, ela faz um cântico lindo de adoração ao poder soberano do Senhor. E ela detalha muito bem que o Senhor é o único que dá a vida e tira. Ele faz descer a sepultura e faz subir. Ele quebra o arco do forte. Ele faz com aquele que investe contra as nossas vidas perecer, porque ele não permite que o filho dele seja tocado por soberbo, por inveja, por nada. É por isso, irmãos, que às vezes a gente fala aqui e às vezes nem todo mundo entende. Meu irmão, não tem caminho melhor do que seguir, do que servir ao Senhor. Porque Ele é fiel. A infidelidade está em nós, não no Senhor. O Senhor é fiel. É fiel a todo aquele que o busca. Estou falando de dinheiro aqui, irmãos, não. Eu estou falando de busca. De falar com quem pode. Se juntar com quem está com o mesmo pensamento, que tem a mesma fé que a tua. Que está seguindo para o mesmo caminho, porque sozinho ninguém vive. Ninguém sozinho consegue. Quando os apóstolos, os discípulos eram presos, tinha uma igreja que ficava orando. E eles lá de dentro do cárcere orando, e a igreja que fora orando, o povo orava, e o Senhor fazia o que? Levava o livramento, dava o escape. Ana sobe ao Senhor e fala, meu Deus. Mas ela fala aqui, o Senhor é o meu socorro, não é? Ela foi ao socorro daquele que podia socorrer ela. É certo que o sacerdote, olha, estava ali sossegado, né, meio disperso, chama ela de embriagada. Mas quando ela fala, ele sente que verdadeiramente ele errou. Olha, assim como tu pediste, assim será. Vai-te em paz. Ana, quando sai dali, sai transformada. Eu acredito que quando ela chegou lá, perto do esposo, que ela não havia comido, não estava comendo, vivia sempre triste. Alegre, acho que ele se espantou, falou, olha, o que aconteceu? Ela, eu busquei ao Senhor e Ele me ouviu. E ela fez o voto e cumpriu. Posicionamento de Ana, irmãos, está faltando em muito de nós. A gente precisa ter esse posicionamento assim.
de não ter medo, sabe? De buscar a face do Senhor. Não ter medo de cumprir aquilo que a gente mesmo faz de volta e de acordo com o Senhor. A renúncia tem que fazer parte da minha e da tua história. O confiar totalmente no Senhor, mais uma vez, vem nos mostrando através de Ana. Uma mulher que chorou, que foi perseguida, humilhada, por não poder ter filho, dá a luz ao filho, mas renuncia. E ela recebe muito mais, porque ela teve mais filhos. Se não me engano, 5. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor é contigo. A gente tem que cantar, irmãos, mesmo, louvar o Senhor e sempre ser grato. A gratidão que Ana teve e o reconhecimento do poder de Deus na vida dela confirmou e se consolidou com a renúncia dela entregar o filho. Lembra de Abraão com Isaac? Filho da promessa. O Senhor pediu. Ele foi, levou o menino. E quando ele estava perto de tirar a vida do menino, por amor ao Senhor, o Senhor fala, não precisa. Eu já entendi, meu servo. E ali ele já tinha um cordeiro amarrado, ele tira Isaac dali e faz o que tinha que ser feito e agradece ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo da gente verdadeiramente confiar no Senhor. Tá difícil, Beatriz, para muita gente, Ivanês, a paz do Senhor, para muitos de nós. Mas a partir do momento que você colocou no altar do Senhor e que você verdadeiramente confie, comece a adorar. Comece a agradecer, porque se cumpre. A palavra do Senhor se cumpre. Não palavra de homens, mas a palavra do Senhor ela se cumpre. Ele não mente, ele não volta atrás, ele não deixa de fazer. Desde que haja fé. E a fé é o meu e o teu dever de ter. Gleidson, a paz do Senhor, seja bem-vindo, boa noite. E essa fé só vem por ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. Pela boca, muitas das vezes, daqueles que o Senhor levanta para falar em nome dele. É assim que Deus trabalha. E é como Ana, que a dor já não cabia mais nela. E ela fala, não, eu tenho que falar com o Senhor. Ela levanta primeiro que todo mundo. E ali ela mostra, pai, eu estou assim, estou assado, eu preciso disso, eu espero no Senhor meu milagre. Raila, na paz do Senhor, eu quero de ti o milagre, eu preciso do Senhor, eu sei que só tu podes, e o Senhor faz. Isso eu estou dizendo, irmãos, falado aqui, mas ela não falou. Ela orou em espírito e se derramou. E o Pai que estava no céu ouviu. 1 ano depois, ela estava com o milagre dela na mão. Mas ela não reteve o milagre para si. Ela não mudou de ideia. Ela não quis para ela aquilo que ela já tinha consagrado ao Senhor. Quantos irmãos coloca ali nas suas orações, dando, renunciando, fazendo voto ao Senhor e na hora que recebe a bênção retém aquilo que prometeu para o Senhor. O que é de Deus, o que é nosso. E o que ele pede, irmãos, faça, porque Deus ele cumpre, ele faz. Não faça com dó, porque se fazer com dó, vamos supor que ela tivesse, não, Senhor, eu dei de mamar essa criança, Samuel, eu me apeguei com ele, deixa eu ficar com ele. Na palavra de Deus não fala nada disso, ela simplesmente cumpre do jeitinho que ela falou. Desmamou, tá aqui, sacerdote, tá aqui, meu filho. Eu consagrei ele para viver aqui no templo. De ano em ano ela subia lá, subia para ver o filho. Regiu da paz do Senhor, mas ela não trouxe para casa. Ela não reteve aquilo que ela falou que ia ser do Senhor. E nisso o Senhor abençoou ela. Gabriel, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Ela foi abençoada com mais filhos e filhas. Meu irmão, minha irmã, a importância de crer que Deus cumpre. A importância de agradecer ao Senhor até o pouco que você recebe. Para que Deus coloque você, nós no muito.
Seja grato a tudo que o Senhor faz na tua história, mesmo que não é a expectativa que tu colocou. Talvez o que vem para a tua mão não é aquilo que você esperou, Michele, Paz do Senhor, mas o Senhor espera de ti gratidão. Espera de ti glorificar o nome dele, engrandecer o nome dele, porque ele é Deus. Aquele que faz o pouco também faz o muito. Mas seja grato no pouco, para que no muito o Senhor lhe coloque. Ana recebeu 2 vezes, 3 vezes a renúncia que ela fez. Meu irmão, minha irmã, Michele, a paz do Senhor, o Senhor requer de mim e de você posicionamento, propósito. Fez propósito, orou, colocou no altar do Senhor, confia, começa a louvar, começa a agradecer. Não olhe pelo que o inimigo tenta colocar na tua frente que não vai dar certo, vitória, a paz do Senhor que não vai acontecer. Louve, Senhor, eu orei, coloquei no teu altar e vai acontecer. Eu estou olhando aqui, Pai, não tenho condição, não sei onde ver, mas o Senhor tem. E eu creio no Deus que tudo pode. Meu irmão, é a oração de quem tem fé desse jeito. Não dá para, às vezes o Senhor está colocando um sinal na tua frente. Te mostrando um caminho que talvez não é o caminho que você queria trilhar, mas é o que Deus está te mostrando e é o caminho onde vai ser ordenada a tua bênção muitas das vezes. Mas quantas pessoas renunciam? Quantas pessoas jogam fora aquilo que Deus entregou só porque não foi na magnitude que esperava? Pois que se nós não somos fiéis naquilo que a gente fala com o Senhor, daquilo que a gente acorda, os acordos que a gente faz com o Senhor, quem dirá que Deus tem que ser fiel a nós? Se a gente não cumpre nem a fidelidade que a gente ora para com Ele? Carlos, a paz do Senhor. Joga 12, a paz do Senhor. Seja grato. Está precisando de algo? Ore ao Senhor. Clame a Ele, irmãos, porque Ele pode. Não vá atrás das suas forças, do seu pensamento, sabe? Daquilo que você acha que você pode fazer. Sem Deus nós não podemos nada. Vai fazer qualquer coisa, Pai, se tu não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não me der direcionamento, eu não faço. Se não for dessa forma, se não for da vontade que o Senhor quer, eu não quero. Mesmo que seja a maior das propostas, mesmo que seja a maior das coisas. Meu irmão, minha irmã, aqui dentro dessa plataforma aqui, o que tem no meu direct, para ser contratado, mas para fazer jogo, para ganhar 2, 3 mil, 4 mil reais, irmãos, eu não quero. Eu nem olho mais minha caixinha ali, do privado. É todo dia, irmãos. É muito dinheiro e quem sabe da minha história sabe que eu preciso. Mas eu não quero. Eu vou ficar anunciando uma coisa que eu sei que Deus não está, que está tirando vida de um monte de gente, enganando as pessoas, irmãos. Para mim viver bem? Quantas pessoas aceitam esse tipo de oferta? Se não me engano, a irmã Fabiane também já teve. Ela também recusou. E não é que ela não precisa. Ela também precisa. Mas recusou. Isso é fidelidade, irmãos. De não aceitar pode ser a melhor proposta. Se não for uma coisa onde o Senhor tiver e permitir, eu não quero. Você também não aceite. Só aceite aquilo que o Senhor lhe dá. Mas é pouco. Seja grato no pouco, porque no muito o Senhor lhe colocará. Mas não aceite os pratos lindos e belos por aí não, onde o Senhor não está. Né, irmã Fabiana, não é verdade? Onde o Senhor não está. Porque aí você não vai experimentar nada do Senhor, você vai ser retalhado. Vai haver retaliação da parte do Senhor, porque você conhece a palavra e está enganando os outros. Ou está colocando o pé onde Deus não mandou, fazendo o que Deus não quer. Aparentemente, para os teus olhos, talvez o que vai vir para a tua mão seja pouco. O que chegou na tua mão, Laiaro, a paz do Senhor. Carlos, a paz do Senhor.
Então, meu irmão, minha irmã, talvez seja pouco, mas seja grato. Porque desse pouco vai vir mais. Desse pouco o Senhor vai trazer mais. Deste pouco, ganho de até 6 mil reais, não é, irmã? A gente não fala aqui. Aí tem gente que acha que porque a gente faz live aqui, a gente é contratado, não é não. E olha, irmão, se eu contar para vocês que cada 100 desses, acho que é diamantes que vocês dão, mais da metade fica com eles. Vamos supor, se aqui for 100, conseguir bater essa meta aí que eles falam aí de 100, desses 100 a gente recebe 60. E cada 100 diamante desse é $1, que é o que? 5 reais. Então, meu irmão, minha irmã, sabe, pois eu prefiro não ganhar nada e servir ao Senhor do que ganhar 6 mil, 10 mil reais que seja, 3 mil, 4 mil, para enganar os outros. Porque depois a vida daquelas pessoas vai estar sobre a minha vida. Porque é engano. Porque as pessoas nesses jogos aí, irmãos, você só ganha se a pessoa perder. Quanto mais a pessoa perder, mais ganho você tem. Então, que Deus está trabalhando desse jeito? E eu tenho visto crente, irmãos, fazendo propaganda disso. Vivendo disso, que diz que é cristão. Ganhando, vivendo bom nos seus palacetes, comprando isso, comprando aquilo, eu estou conquistando. É Deus que está me dando? Não. Logo em breve vai ter a cobrança. Porque a gente não ganha, o Senhor não faz esse tipo de coisa. Eu creio na estabilidade financeira que Deus vai me dar. Pode crer, irmã Fabiana. Assim como na minha, assim como das irmãs e irmãos, na saúde. É crer no Senhor. E não faça nada que você sabe que o Senhor não está no meio. Porque Deus não habita no meio dessas coisas, onde você, para ganhar, precisa passar a perna no outro. O outro tem que perder. Isso não é de Deus. Nunca foi e nunca vai ser. Então, meu irmão, estou até falando aqui um pouco para vocês entenderem. Não é só Ana, era porque ela queria ter filho. A esterilidade dela se tornou uma mulher abençoada, bem-aventurada, porque teve mais filhos, mas renunciou ao filho que ela tanto queria. Mas pode ser, como eu estou dizendo aqui, às vezes pessoas oferecendo pratos de lentilha e você trocando pelo aquilo que Deus está no negócio por algo mais bonito, porque a rendabilidade é rentável, mas não vem de Deus. Então é preferível você agradecer no pouco. Talvez o que chegou nas tuas mãos hoje foi pouco, mas seja grato. Seja grato. Josimara, paz do Senhor, agradeça, porque Deus reverterá em bênção. E aquilo que você fizer de propósito com o Senhor, cumpra. Mesmo que às vezes aquilo que você prometeu, na hora você fala, mas eu estou precisando. Mas eu prometi ao Senhor. Então renuncia. Ana renunciou o filho. E depois teve outros. De ano em ano ela subia lá para levar a roupa, ela costurava, levava a roupa no tamanho, porque cada ano, né, criança cresce. Então ela tinha esse contato com o filho, mas de lá ela nunca o tirou. Ele ficou para servir. Quem conhece Samuel? O profeta Samuel. De menino ele se torna um grande profeta, um grande homem. Edneide, a paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, cante, louve, cumpra. Tá, irmã, ainda não estou na fase de agradecer, eu estou ainda na do pedir. Então se derrame na presença do Senhor. Nós vamos orar agora, mas derrame-se mesmo, irmãos. E deixe no altar do Senhor. Amanhã não vai pegar de volta, não vai voltar atrás na oração que tu fez, que nós vamos fazer agora. Deculte, a paz do Senhor seja bem-vindo. Ore com fé. Deus vai ouvir. Se, irmã, não tenho força, até o teu choro e o teu gemido, o Senhor sabe detalhar as palavras que você queria falar. Deculte, Deus Jesus te ama, viu? Seja bem-vindo. A paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, coloca no altar do Senhor, Ele vai cumprir. Até aqui Ele tem feito, porque se não fosse Deus que te sustentasse, nós não estaríamos aqui. Então seja grato, pelo menos por isso. Porque as demais coisas o Senhor fará. O Senhor fez com Ana, uma mulher que era estéril, uma mulher
que não podia dar à luz, mas por conta de tudo que ela havia passado e o jeito que ela se apresentou na presença do Senhor, o Senhor cumpriu. Deus vai cumprir na tua história. Ah, irmã, está demorando, espere. Ah, irmã, mas eu queria desse jeito. Espere. Porque Deus faz. Mas você tem que confiar. Ah, irmã, mas eu não consigo, porque você talvez não tenha fé. A tua fé não está tão fortalecida assim. E sabe como você faz? Ah, irmã, mas como eu faço para minha fé estar forte, para minha confiança ser maior? É ouvindo a palavra de Deus. É ouvindo aqueles que verdadeiramente estão firmados na palavra do Senhor, que oram, que fazem oração, irmãos, ouça. Hoje eu recebi um milagre porque eu parei para ouvir, mesmo com a dor que eu estava sentindo. Eu escutei todos os áudios. Inclusive os que ela estava dentro do ciclo de oração, eu escutei, irmãos, e eu orei com fé. E eu fiquei curada, irmãos. Eu não tinha força, estava sem força, minha cabeça doía. Depois parecia que... É como se eu não tivesse sentido nada esses dias, irmãos. E como eu acordei hoje, foi uma coisa assim que sumiu. Sabe, se eu puder... Se eu falar para os irmãos, agora está de noite, mas eu estou com uma força tão grande que se eu faxino minha casa inteira agora. Mas sabe o que é você não tem força nem para pegar numa vassoura? Era um peso, um sono que só Deus sabe. Eu falei, não é normal, acabei de acordar, tô com esse sono, não pode ser. Senhor, o que está acontecendo? Aí comecei a ouvir os áudios. Eu falei, Senhor, eu tomo posse. Eu recebo e creio em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, foi a mesma coisa de falar assim, olha, você não tinha nada. E não tinha mesmo, porque do jeito que eu tô, irmão. Então eu sei do que eu tô falando, porque eu vivi. E eu vivo muito disso. Mas sabe por quê? Porque eu creio no Senhor. Quando eu paro para ouvir uma oração que alguém está fazendo, eu escuto e começo ali, olha, Senhor, obrigado, glória a Deus, eu aceito, eu recebo em nome de Jesus. Está falando ali firmado na palavra, Senhor, eu creio em nome do Senhor Jesus, eu recebo e tomo posse. Meu irmão, eu duvido que você não receba aquilo que você está precisando, eu duvido. Mas sem ouvir, sem você meditar, sem você se posicionar, sem você ser grato, meu irmão, não vai. Rosângela, paz do Senhor, não vai. Você tem que querer estar na presença de Deus e obedecer o que Ele tem. E geralmente, irmãos, o que Ele pede vai de contrário àquilo que você quer. Irmã Malu, a paz do Senhor seja bem. Mas é o melhor para mim e para a tua história. Aquilo que eu planejo não é nada perto daquilo que Deus planejou na minha vida. Na tua, na nossa. Não é nada. Então, mesmo que você planeje e de repente, Dinho Lopes, a paz do Senhor seja bem-vindo, o Senhor mude a rota, aceite a mudança da rota que o Senhor está colocando, porque o caminho que o Senhor está lhe mostrando é melhor do que aquele que você planejou. E você verá, experimentará o sobrenatural do Senhor. Creia somente. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 a 11, é a nossa palavra de hoje. Tá bom, irmãos? Orem. Mais uma vez vou reiterar aqui pelas crianças, tá, irmãos? Principalmente bebezinho, porque eu não lembro, irmãos, eu vi muita criança, bebê mesmo, mas não tinha criança que já era maior, que andava, já não, era bebê mesmo, que precisava de segurança, de quem acolhesse. Nicolas, a paz do Senhor. Então nós vamos orar pelas crianças, peço às irmãs também que orem, tá? A irmã que vai vir orar, vai vir trazer a palavra na quarta-feira é a irmã Givanete, tá, irmãs? Então eu peço às irmãs, amanhã eu vou estar em consagração pela vida dela, pelo culto de quarta-feira. Então nas quarta-feiras, eu acho que de 15 em 15 dias, no início, tá, irmãs? Vamos chamar uma das irmãs, quer seja para louvar, para trazer a palavra, tá, irmãs? Do nosso ministério mesmo, tá? Gente de fora, depois a gente vai vendo, mas por enquanto é de dentro. A primeira irmã Givanete, quarta-feira estará aqui trazendo a palavra para nós. Não vai ser eu, mas eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui que eu quero receber. Eu sei que Deus vai falar muito. Então amanhã eu vou me consagrar, vou consagrar a vida dela, consagrar o culto de quarta-feira. E peço às irmãs que orem também pela vida da irmã Givanete, pelo culto de quarta-feira, que eu creio que vai ser bênção
para as nossas vidas. Tá bom, irmãos? Então, em nome de Jesus, aqui está já dado o recado. Quarta-feira, a irmã Givanete vai trazer a palavra para nós, para a honra e glória do Senhor, vai ser bênção. Então, eu peço aos irmãos que orem pela vida dela e pelo culto de quarta-feira. E nós vamos orar agora. Tá bom, irmãos? Pelas tuas causas, pelo aquilo que você precisa. Então, em nome de Jesus, coloque no altar do Senhor. Fale com Ele. Não tenha medo de, às vezes, dizer, olha, Senhor, não tenho força. Estou sem força. Ou então você lembra que fez algum voto com o Senhor e fala, ó, Pai, naquele tempo eu não consegui cumprir, me perdoe. Joga no esquecimento. A partir de agora eu vou ser fiel àquilo que eu falar contigo. Eu vou cumprir. Sabe, irmãos, fale com o Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Recebeu algo, irmãos, que talvez não foi aquilo que você necessitou, não. Você recebeu algo que aquilo que não foi aquilo que você esperava. Seja grato, agradeça ao Senhor, porque o Senhor te colocará no muito, pode ter certeza. Adriana, a paz do Senhor, às vezes você teve um final de semana onde Deus mostrou alguns caminhos. Rio, Ellington, a paz do Senhor, Gessiane, a paz de Deus, Apolo, a paz do Senhor. Talvez colocou você em alguns lugares que foi conexões, foi caminhos que estão começando a se abrir, começa a adorar o Senhor Pai. O Senhor me levou em tal lugar, olha, será que é ali que o Senhor vai me abrir os meus caminhos, vai mostrar para mim a direção? Senhor, eu sou grata. Natan, a paz do Senhor. Simone, a paz de Deus. Eu preciso, Pai, de um milagre. E eu estou confiando naquilo que o Senhor tem feito no meu caminho. O Senhor está me mostrando como direção. Eu tomo posse. Josielton, a paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, vamos orar. Vamos colocar no altar do Senhor aquilo que a gente necessita e precisa. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos agradecer a Deus. E sempre com fé, irmãos. Nunca duvide, porque Deus pode. Aquele que fez com que Ana, uma mulher estéril, desse à luz, não só a Samuel, mas a outros filhos também. Assim como o Senhor cumpriu na vida de Abraão, o filho da promessa, ser pai de uma geração numerosa que nem se contasse, não se consegue contar. Cleide, a paz do Senhor. O Deus que fez Gideão vencer uma batalha tão grande, vencer com 300 homens. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, curou coxos, cegos, curou febre. É o mesmo, ele não mudou. Que fez com que o povo dele andasse no deserto e nada faltasse, fez com que o mar se abrisse para eles ter livramento, ter escape, colocou eles na terra da promessa. Fez água sair de dentro de rocha. Esse Deus continua o mesmo. Mas precisa, irmãos, que a gente confie. Pare de achar que você pode fazer algo para ajudar o Senhor, porque não tem. Nós não temos poder nenhum para ajudar o Senhor. A única coisa que Ele requer de mim e de você é que você confie, que você tenha fé e espere nele. Porque tudo Ele faz, se assim a gente crê. Para crer precisa ter fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, se você ora, se você busca a face do Senhor, pode ter certeza que o teu milagre chega. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 a 11. O cântico de Ana foi que a gente profetizou aqui, né? Compartilhamos aqui, demos tantos exemplos. O Senhor ainda trouxe alguns outros exemplos dentro do que a gente ficou conversando aqui. Não sei por que o Senhor foi indo por essa direção, mas é porque tem gente que talvez estava dessa forma, como o Senhor foi falando. Então, meu irmão, minha irmã, glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Vamos orar. É tempo, agora é o momento. Ana se derramou na presença do Senhor. Não importa se que tem gente do teu lado nesse momento. Não importa. Se conecte com o Senhor agora, junto com nós estamos congregando aqui, irmãos. As pessoas estão aqui, nós estamos unidas, que seja 7, 1, 2, 3 pessoas, mas estamos reunidos em nome do Senhor e Ele faz. Ele vai fazer para mim e para a tua história aquilo que você pedir.
Quando terminar a oração, agradeça, seja grato, porque Deus vai fazer. Eu creio. Ele fez comigo hoje. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui, irmãos. Porque com a fraqueza que eu estava, eu não estaria aqui. Mas depois o Senhor falou, filha, ore. E eu comecei a ouvir. E orei junto com a irmã Glaucinete. Não estou aqui endeusando a irmã Glaucinete não, tá, irmãos? Estou falando o que ocorreu. Porque Deus usou a boca dela e eu escutei a palavra que ela deu e escutei a oração e fui dando glória. Senhor, muito obrigado. Eu recebo em nome de Jesus Cristo. Eu vou sair daqui curada. Meu irmão, estou aqui com uma força que se me der, eu para carregar areia, tijolo, eu carrego. Mas como eu fiquei o final de semana e estava hoje ainda de manhã, eu não carregava uma folha de papel. Mas Deus é Deus quando a gente cumpre. A oração do meio-dia estava ali. A oração das 6 horas eu continuava ali, mas já estava bem, para a honra e glória do Senhor. Mas eu não fujo, irmãos, daquilo que Deus me manda eu fazer. Então faça, ore, com fé e deixe no altar do Senhor. Eu quero ver se não vai se cumprir. Eu quero ver, irmãos. Eu creio com toda a força que eu estou aqui. Porque Deus fez isso comigo. E tem fez muita coisa, irmãos, por esse dia. Falei aqui, eu tinha orado algo para o Senhor. Falei, Pai, não vai dar. Eu preciso disso, aquilo. Eu terminei a live aqui, ó. Tava lá, olha, irmã, coloquei uma oferta para a irmã. Foi a quantia certa, irmã, do que eu estava precisando. Agora eu vou chegar aqui e vou mentir e dizer que Deus não faz? Deus faz. Ah, irmã, mas a irmã é pastora, é privilegiada. Não, irmã, é porque eu busco. Sou perfeita? Não sou. Você também não é, nós não somos. Mas se você busca aquele que é perfeito, ele faz. Desde que você não duvide. Teu barco não vira, teu casamento não acaba, teu negócio prospera, tua saúde é restaurada. Mas desde que você tenha fé. E faça o que Deus manda. Pare de querer fazer só do teu jeito. Faça do jeito que Deus quer e você verá a glória do Senhor. Eu creio. Em nome de Jesus. Severina, a paz do Senhor. 4 João, a paz do Senhor seja bem-vinda. Adriele, a paz de Deus. Deus é Deus. Para fazer muito mais do que nós precisamos. Desde que a gente creia. Quem busca tem resposta, cura e bênçãos e milagres. Não é, irmã Cleide? Assim também eu creio. Ah, irmã, mas está demorando, eu faço tudo isso. Minha irmã, meu irmão, espere, porque Deus fará. Se você está aqui, chegou até aqui, é porque Deus te sustentou. Então seja grato, o pouco que Ele já fez, que não é pouco, é que para a gente sempre é pouco. Agradeça o pouco, porque no muito Ele vai colocar. Olhe o que o Senhor tem feito na tua vida, na tua história até aqui. Se Ele não deixou você perecer até aqui, é porque Ele tem algo contigo. E se Ele sustentou você até aqui, é porque Ele vai fazer. Meu irmão, minha irmã, quantos passou por aquele momento que muitos partiram aí? Se nós passamos por tudo aquilo que muitos não conseguiram, é porque o Senhor tem propósito, ou no mínimo, seja grato por você estar vivo. Porque teve gente que partiu naquela enfermidade, naquela doença que teve aí, como também teve gente que do dia de ontem para hoje não está vivo, mas queria estar. Então se você está, agradeça. Mesmo que aquilo que você quer ainda não aconteceu, agradeça. Porque Deus está falando, agradeça. Cumpra aquilo que você fala com Ele. Ore e se derrame na presença dEle e deixe no altar dEle, porque o que Ele tem que fazer, Ele faz. Agora a minha tua obrigação é confiar, ter fé e esperar. Confia, porque Deus fala. Amém? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, Espírito Santo de Deus, até por esse jeito que eu não tenho costume de ser assim. Mas é porque é a necessidade. Tem gente que ainda não está entendendo, Pai, o que o Senhor está querendo dizer. Mas o Senhor é um Deus que o Senhor fala. Mas chega uma hora que o Senhor silencia. Senhor, meu Deus e meu Pai, ouve a oração do teu povo.
Ouve os clamores de Ana, que estão aqui presentes, aqui no nosso culto aqui, presente agora, aqueles que vão ouvir em outro momento, depois que for compartilhado. Sei lá, Pai, onde chegar o dia, a hora, o ano, não importa, que a palavra do Senhor de 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 11, se cumpra também na vida dos teus filhos e filhas, que o cântico de Ana, o cântico que cada um vai cantar, porque a vitória o Senhor entregará, seja de gratidão, de louvor e adoração ao Senhor, porque tu podes. Obrigado, Senhor, por levantar do pó o necessitado e do monturo o aflito. Obrigado por quebrar o arco do forte. Obrigado, Senhor, por dar livramento de sepultura. Obrigado, Senhor, por dar livramento. Obrigado por abençoar, Pai, mesmo que às vezes a bênção não seja da maneira que alguns queriam, mas vai ser do jeito que o Senhor fez e precisa fazer para que no muito o Senhor nos coloque. Coloca gratidão nos nossos lábios, Senhor. Agradecendo ao Senhor por tudo, pela água que bebemos, pelo ar que respiramos, pelo alimento, que seja um copo de água com bolacha, mas agradeça, porque o Senhor te dará muito mais. Esse copo com água, com bolacha, está terminando, está chegando ao final. Você vai receber em nome de Jesus muito mais do que um copo de água e bolacha. Às vezes você está vivendo do mínimo, dependendo de governo, dependendo disso. Você vai passar a depender do Senhor, que é dono do ouro e da prata, que Ele dá muito mais do que o homem pode lhe dar. Confia. Pede para Deus, se de repente você não consegue confiar o bastante nessa tua fraqueza, de não confiar no Senhor totalmente. Peça a Deus para te sarar, para te curar, para te dar a fé que faz com que o milagre seja gerado e chegue na tua mão. Senhor, meu Deus e meu Pai, ouve o clamor do teu povo. Ouve a súplica, a oração, o choro, o gemido, porque tem gente que nem força tem, Pai, para orar. Mas estão se esforçando, estão aqui ouvindo, vão ouvir, em outro momento pararam para escutar. Senhor, ouve dos céus. Sara, dá o recurso, leva o livramento, a cura, a transformação, mas principalmente a salvação, Senhor. E lábios que só louvem ao Senhor e sejam gratos a Ti. Não é na força do nosso braço que nós conquistamos alguma coisa, é porque houve a permissão do Senhor que tudo que temos chegasse a nossas mãos. Veio do Senhor. Dê força ao cansado. Pai, dê força ao cansado. Senhor, dê força ao cansado. Em nome de Jesus. Pai, faz com que seus filhos abram a boca para falar contigo. Que não falte, Pai, essa intimidade com o Senhor. Porque sem ela nós não recebemos nada, não somos avisados, o Senhor não derrama vitória, o Senhor não mostra o caminho, o Senhor não dá sinal. Se não tiver essa intimidade contigo, que haja essa busca de lhe conhecer, de saber quem é Pai, Filho e Espírito Santo. Que haja essa busca, porque só assim os milagres vão acontecer. Obrigado, meu Deus, por ouvir. Obrigado, Senhor, por às vezes nem estar ouvindo, mas estar sentindo o gemido, o choro de cada família, de cada lar, de cada vida que está aqui ou que vai ouvir depois do nosse grupo mais tarde, que estão nos nossos cadernos de oração. Pai, visita também. Visita cada um. Nós já estamos aqui agradecendo pela vida do irmão Francisco, agradecendo pela vida do Maxwell, do Gabriel, porque eu creio, Pai, que também já está curado para a honra e glória do Senhor. Na vida das irmãs e irmãos que estão precisando que seus negócios haja crescimento. Na vida das irmãs e irmãs que precisam ser curadas. Na vida dos irmãos e as irmãs que precisam que a vida delas sejam transformadas, deles sejam transformados. Que a família venha para também servir ao Senhor. Pai, alcança, Senhor, essas vidas, nesse dia, nessa hora. Estamos aqui em unidade, no mesmo propósito, clamando ao Senhor que pode. Obrigada, meu Deus. Porque é pela fé que eu creio. Em nome de Jesus Cristo, que assim está sendo feito. Para a honra e glória do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelas enfermidades já curadas e transformadas. Pai, visita a irmã Givanete, Senhor. Eu creio que essa enfermidade de H. pylori já caiu por terra em nome de Jesus. Eu creio, Pai, na cura da tua filha. Eu creio na cura da irmã Joana. Eu creio, Pai, na cura dos teus filhos e filhas. Eu creio, Pai, no destravar, Pai, de causas na justiça.
Visita, Pai, os benefícios do teu povo, da irmã Márcia, da irmã Raquel, as causas na justiça, da irmã Camila, que dia 7 tem ali uma audiência, da irmã Raquel, que tem as audiências, as datas marcadas, para que seja ali, Pai, entregue a vitória. Eu creio em nome de Jesus. Visita, Pai, o irmão Abel, a Sara, visita os advogados e juízes aqui, Pai, dentro da nossa nação, que está aí travando a causa do teu povo, visita a causa da minha mãe também, de muitos, Pai, que precisam do aval do Senhor, do sim do Senhor. Nós estamos aqui buscando, em unidade, crendo que assim será liberado em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, recebe as orações de Anas, mesmo, Pai, os teus filhos também, que estão como Ana, às vezes estão cheios de amargura, de aflição, passando lutas tamanhas dentro dos seus lares, com a família. Não é só mulher, Pai. Os homens também. Tem jovens que são colunas dentro do seu lar e são só eles que servem ao Senhor. Ouve, Pai, porque a perseguição é muita. Ouve a oração das suas colunas de oração dentro de lares e de famílias, quer seja dentro da nossa nação, fora dela. Pai, visita as nações, visita os teus filhos que estão dentro desses países que estão em conflito, dá o livramento, dá o escape, Pai, que eles sejam testemunhos para atrair mais vidas ao Senhor. Visita os governantes, esses líderes mundiais, Pai, em nome do Senhor, são seres humanos que estão perdidos, e foi para os perdidos que o Senhor vem, então nós oramos, que eles também sejam alcançados. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós profetizamos sobre a nossa nação Brasil, mesmo com os governantes, que muitos aí ficam orando o contrário. Não, Senhor, estão aí, estão constituídos, foram eleitos, Pai, resgata para o Senhor, atrai para a tua família, Pai, para que nossa nação possa dizer que o Senhor é aquele que rege a nossa nação, que assim seja pelas nações mundiais do mundo, para que em nome do Senhor tudo vá bem. Obrigado, meu Pai, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Senhor assim também visita as crianças, Pai. Coloca anjos ao redor de cada criança, Pai. Desde o 0 ano de idade até, Pai, idoso, mulheres, homens que têm passado por violência doméstica, Pai, cárcere privado. Tem crianças, Pai, que têm sofrido abuso, mas o Senhor é Deus que dá o livramento. Não só de enfermidade, mas de todo o perigo. Eu creio os seus anjos ali para guardar. Porque a tua palavra diz no Salmo 91, que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Guarda, Pai, as crianças da nossa nação. Guarda, Senhor, as crianças da face da terra. Guarda, Senhor, adolescentes, idosos, adultos. Guarda, Senhor. Livra, Pai, em nome de Jesus, de toda investida do mal, de vidas que são violentos, mas deixam-se ser usados pelo inimigo. Senhor, afasta, dá o livramento, dá o escape, em nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu profetizo, para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, amém, amém. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Pai, em nome do Senhor, visito o Alberto Lins da Silva. Alberto Lins da Silva. Não conheço, não sei quem é, mas nós vamos aproveitar aqui, Pai. Em nome do Senhor, que estamos em concordância também para orar o Abel Lins da Silva. Senhor, meu Deus, alcança essa vida. A tua vontade chegue na vida dele, que é boa, perfeita e agradável. Nós não sabemos o que ele está necessitando, mas se o Senhor fala o nome inteiro com sobrenome, é porque precisa. E eu creio que ele vai ser alcançado, não para a nossa honra e glória, mas para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio pela fé que assim está sendo feito. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor, minhas irmãs. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? Todo o tempo Deus é bom. Deixa eu só escrever aqui, irmãos, porque senão eu esqueço, não. E eu creio que essa vida, o Alberto também está sendo alcançado, como cada irmão aqui. Cada irmão que esteve aqui, cada irmão que colaborou, cada irmão que parou aqui para ouvir a palavra do Senhor. Creia, não é no que eu estou falando, é que o que a palavra do Senhor diz. O que ele fez com Ana, irmãos, ele pode fazer na tua vida. Qual é a esterilidade da tua vida? Na vida financeira, na vida sentimental, na vida profissional, na vida espiritual? Não sei. Mas Deus é Deus para cumprir. E eu sou grata, tá, irmãos, que eu vi aqui que a irmã Cleide entrou aqui para bater os 2K, a gente bateu os 2K aqui. Eu sou grata, primeiramente a Deus e a cada irmã e irmã aqui. Porque se o Senhor tocou no coração da irmã
fazer essa chamada foi porque foi Deus que pôs. E eu só tenho a agradecer a Ele, a paz do Senhor, e a todas as irmãs que ajudaram. Tá bom, irmãs? Creiam nos seus milagres. Creiam assim como Ana creu no Senhor. Deus é Deus. Jéssica da Silva, mesmo que para você de repente possa parecer que está demorando, Deus, Ele cumpre. Ele cumpre, irmãos. Ele cumpre. Estou dizendo aqui, sou testemunho vivo do milagre do Senhor. Quando eu nasci, já contei aqui, minha mãe foi desenganada, falou que eu não ia viver, fez tratamento até com um médico alemão, que foi minha tia, que era faxineira, trabalhava numa casa de família e conseguiu uma consulta porque não tinha como. E foi feito esse tratamento. E para os médicos eu não ia sobreviver. Hoje eu estou com 50 anos e para a honra e glória do Senhor sou sim um milagre da parte do Senhor. Luiz Otávio, quantos milagres o Senhor fez na minha vida até aqui. Então eu sei do que eu estou falando. Geralda, a paz do Senhor. Se você crer, você verá a glória de Deus. Estou aqui prometendo, como muitos estão falando, não. Estou dizendo se você crer. É para crer em mim? Não, é para crer na palavra. E a sua fé só vai ser renovada se você ouvir a palavra. Se você ouvir a palavra, muitas das vezes pela boca, sim, de vidas, de filhos e filhas do Senhor, que são usados como ferramenta para falar para você o que Deus quer dizer. Só tome cuidado com as profetadas que tem por aí. Então, sempre busque o dom do discernimento. Peça para Deus sempre estar apurando esse dom do discernimento na tua vida e na minha vida, nas nossas vidas. Por quê? Porque quem tem o dom do discernimento sabe discernir quando é Deus que está falando e quando não é. Para não ser surpreendido. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. As irmãs do grupo, depois eu vou estar editando o vídeo, tá? No nosso grupo de oração. E aí eu mando para vocês de madrugada. As irmãs que estão aqui, muito obrigada. Sai aqui já louvando, como se você tivesse recebido a tua vitória na mão. Porque é assim que Deus trabalha, pela fé. Se você creu que aquilo que você pediu vai acontecer, louve, glorifique, porque Deus assim fará. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade, irmã Cleide? E é dessa forma. Deus faz, se assim a gente tiver fé, tá bom? Damiana, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Nossos cultos de segunda a sexta a partir das 10h30 da noite. Amém, irmãos? Amém? As irmãs aqui da live esperam um pouquinho.